Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à leitura do livro Você Pode Curar o Seu Coração. Capítulo 5, A Perda de um Animal de Estimação. O luto é uma expressão natural da vida e ocorre em qualquer tipo de relacionamento que envolva sentimentos e ligação afetiva. Sofremos com a perda dos que amamos, daqueles de quem não gostamos e até mesmo daqueles que detestamos. Só não existe luto quando não existe qualquer tipo de ligação. Por essa razão, é absurdo pensar que não devemos lamentar a perda dos animais que fizeram a parte de nossa vida e por quem tivemos muito afeto. Nossos animais de estimação dividem conosco o mesmo espaço e, em muitos casos, a mesma cama. Na verdade, são membros da nossa família. Apesar disso, quando morre um animal que amamos, muitas vezes descobrimos a necessidade de sermos discretos ou de escolhermos cuidadosamente com quem compartilhar nossos sentimentos. Quem sofre essa perda sabe instintivamente que está lidando com um tipo de luto não autorizado. Um tipo de luto que as pessoas podem considerar menor. Muita gente expressa sua tristeza e ouve em resposta: ora, não é como perder alguém, era só um animal. Ou, ora, compre outro animal de estimação. O fato é que o sofrimento pela perda de nosso amigo animal não é tão fácil de superar quanto alguns dizem. Dói viver com um sofrimento considerado menos importante. O luto diz respeito ao amor e nossos animais muitas vezes demonstram o amor mais incondicional que é possível experimentar. Quantas vezes, contrariando nossas tendências, entramos no jogo de crítica da sociedade e pensamos que não deveríamos sofrer tanto. No entanto, ao alimentar esses pensamentos, estamos traindo nossos sentimentos mais genuínos. Para complicar ainda mais a dor de perder um animal de estimação, em muitos casos o tratamos como humanos. Quando o animal está velho e doente, apesar do desejo de mantê-lo conosco, muitas vezes preferimos a eutanásia, ou seja, sacrificá-lo para lhe garantir uma morte digna e cercada de amor. Contudo, essa decisão às vezes agrava a perda, porque podemos ficar em dúvida se ela foi a coisa certa na hora certa. As pessoas amam demais seus animais de estimação. Muita gente pensa, como o humorista Will Rogers, se os cachorros não vão para o céu, quando morrer, quero ir para onde eles estão. Respeitando o luto por um animal de estimação. Ela tinha um pastor alemão chamado Garlic, alho em inglês. Ele tinha esse nome porque, apesar dos esforços da dona, nada conseguia melhorar seu mau hálito. No primeiro contato com ele, todo mundo comentava que ele era muito bonito e que, afinal, seu hálito não era tão ruim assim. Durante anos, aquele pastor alemão foi como um mascote do bairro. Quando os vizinhos saíam de casa e o encontravam brincando no jardim ou passeando, não conseguiam deixar de cumprimentá-lo com um oi. Quando Garlic morreu de velhice, ela e a família decidiram que, como tinham compartilhado a vida dele com toda a vizinhança, deviam compartilhar também a sua morte. A alternativa, fingir que ele havia desaparecido do bairro como se fosse um brinquedo velho ou uma cadeira de varanda, parecia inaceitável. Se eles guardassem a perda para si, teriam de passar semanas ou meses encontrando vizinhos e ouvindo a pergunta: cadê o Garlic? Seria preciso explicar o tempo todo que o animal tinha morrido. Ela resolveu escrever um obituário e mandá-lo por e-mail para todos os vizinhos, juntamente com uma foto do cachorro. Ela usou a lista da Associação de Moradores, mesmo preocupada com possíveis reações negativas quanto ao uso da lista para aquela finalidade. A família fez a seguinte afirmação: compartilhamos carinhosamente nossa perda com os vizinhos. Para a surpresa da família, quase todo mundo recebeu a notícia de maneira solidária.
Um dia, ela encontrou na cozinha de um dos vizinhos e viu a foto de Garlic presa na geladeira. A família de ela também ficou surpresa com o número de respostas ao e-mail. Uma delas dizia: "Você não nos conhece, mas nós conhecemos o Garlic. Ele passava por nossa casa todo dia às 16 horas, quando chegávamos com as crianças da escola. Sempre achamos que um cachorro tão carinhoso devia ter donos carinhosos. Esperamos vê-los em breve para dar pessoalmente nossos pêsames." Sempre que alguém se referia ao obituário, ela simplesmente respondia: "A vida dele foi importante, porque a morte não seria?" Esse é um exemplo maravilhoso do valor que ela dava à perda sofrida pela família, o que levou outras pessoas a valorizá-la também. O bairro foi claramente afetado pela morte do cachorro. Um vizinho trouxe um assado, outro chegou com uma torta, como se Garlic fosse uma pessoa. Outro também fez uma doação para um abrigo de animais em nome dele. Um sentimento de carinho e doçura cobriu o bairro e persistiu por muito tempo após a morte daquele animal. A perda de um animal de estimação traz uma dificuldade própria quando comparada à perda da pessoa amada. Quando adotamos um animal, automaticamente nos tornamos seus cuidadores para toda a vida. Como uma criança, o animal precisa ser tratado, protegido, alimentado e mantido saudável. Somos responsáveis por ele. Portanto, é muito fácil transformar o luto em culpa, acreditando que ele morreu por uma falha de nossa parte. O fato é, apesar de todos os nossos esforços pelo bem-estar dos animais de estimação, um dia eles terão que morrer. A próxima história ilustra muito bem como o luto pode se transformar em culpa. Em uma quarta-feira, Cherry chamou seu gato, o Timmy, para jantar, balançando a caixa de sua ração favorita. Quando o gato subiu os degraus da casa, ela notou algo de errado na maneira como ele caminhava e viu que parecia estar sentindo dor. O marido de Cherry começou a procurar pela região uma clínica veterinária que ficasse aberta a noite toda, mas não encontrou nenhuma. Eles decidiram ficar ao lado do animal até amanhecer. Na manhã seguinte, eles encontraram um veterinário que fez alguns exames e descobriu que Tim estava com uma obstrução urinária. Ele disse que o gato precisaria ser internado, mas que os donos poderiam telefonar para ter informações sobre a evolução do tratamento. Eles ficaram mais tranquilos. À tarde, Cherry resolveu levar a filha de 7 anos à piscina e depois visitar algumas amigas. Elas passaram uma tarde maravilhosa e, na volta para casa, Cherry resolveu telefonar para a clínica veterinária para saber como estava Timmy. Ela precisou parar no acostamento para se recompor ao ser informada de que o gato tinha morrido havia 20 minutos. O veterinário deixara uma mensagem no telefone de casa em vez de ligar para o celular. Cherry ficou arrasada e começou imediatamente a ter pensamentos e reações negativas. Ela não sabe como conseguiu dirigir até a sua casa, mas quando chegou lá, ficou descontrolada e gemia sem parar. Como isso pôde acontecer? Aparentemente, o coraçãozinho de Timmy tinha simplesmente parado. Cherry e o restante da família ficaram em pedaços. Para eles, Timmy não era apenas um gato. Era um membro da família e um amigo. Imediatamente se instalou a culpa e surgiram as questões que às vezes acompanham uma perda. Nós devíamos ter rodado a cidade para encontrar uma clínica aberta a noite toda. Por que não fizemos isso? Será que a dieta fez mal para ele? Será que lhe demos uma comida imprópria? Será que isso não foi uma reação tardia ao presunto que demos a ele no Natal? Será que o presunto estava muito salgado? Por que não percebemos que ele estava bebendo mais água do que o normal? Como eu pude ficar relaxando na piscina enquanto o time estava morrendo? Eles enterraram um gatinho embaixo de uma árvore no quintal e Cherry passou a se sentar ali para meditar. Uma tarde, ela começou a falar com aquele animalzinho muito amado, lhe dizendo como sofria por não ter feito mais para salvá-lo e pedindo desculpas.
Respirei fundo algumas vezes e de repente me senti calma. Então ouvi as palavras: você precisa se perdoar. Você não fez nada de errado. Eu sei que você me amava e ainda estou aqui em espírito. Minha primeira reação foi pensar que eu estava inventando aquilo. Mas se estava, por que senti uma paz que não sentia desde que Tim havia morrido? Acredito que ele estava me ajudando a parar de sentir culpa e raiva de mim. Depois de receber a mensagem de Tim, Charlie comentou: embora eu não tenha percebido isso na hora, a dor que eu sentia na verdade foi uma bênção. Eu tinha perdido de vista o sentido da vida e estava deixando de curtir as pessoas que amava. Tinha esquecido como a vida é preciosa. O sofrimento nos aproximou e fortaleceu nossas ligações. Eu tinha recebido de Tim a dádiva do amor incondicional entre dois corações. Esse é o amor mais importante da vida. Portanto, precisamos ficar perto daqueles que amamos e amá-los sem impor condições, como amávamos nosso querido gatinho. Ela adotou as seguintes afirmações positivas como: eu me perdoo e nos liberto. Opto por concentrar meus pensamentos na dádiva do amor incondicional que Tim nos proporcionou. Depois de alguns dias, Cherry começou a se sentir melhor. Ela compreendeu que aquele gato especial vai viver eternamente em seu coração e que eles tornarão a se encontrar no céu. Prestar atenção a nossos pensamentos é tão importante na perda de um animal de estimação quanto na perda de uma pessoa querida. Usamos afirmações para não esquecer que somos bons e não esquecer nossa verdadeira identidade, que, por sinal, nossos animais de estimação sempre vê. Por isso, o amor deles é incondicional. Quando estamos sofrendo, podemos olhar para trás e nos perguntar por que não percebemos que o gato estava bebendo muita água ou por que fomos tão imprudentes e demos a ele uma comida imprópria. É importante lembrar que nossos animais de estimação muitas vezes comem guloseimas e não morrem. Da mesma maneira, às vezes eles têm mais sede e não morrem. Quando olhamos para o passado por uma ótica distorcida e tentamos identificar o que os matou, estamos apenas reunindo provas de que fomos maus. Tim mostrou a verdade a Cherry. Perdoe-se. Você não fez nada de errado. Eu sei o quanto você me amou e continuo presente em espírito. Quando nos relacionamos com pessoas, elas ficam conosco por algum tempo. Não sabemos se vão ficar conosco por um mês, poucos anos ou 50 anos. O mesmo acontece com os nossos animais de estimação. Talvez a diferença mais surpreendente seja a capacidade dos animais para perceber quando a vida deles está chegando ao fim. Todo mundo conhece histórias sobre cachorros e gatos que ficam doentes e se recolhem e se isolam até morrer. E se os animais também puderem sentir a aproximação da morte, mesmo que por acaso? A história seguinte é sobre Homer, um cachorro, e mostra um bom exemplo dessa situação. Homer tinha pelo curto, castanho e preto, o corpo esbelto e grandes olhos castanhos que pareciam responder a todas as emoções ao nosso redor. Andy, seu dono, lembra o dia em que seu mundo se transformou. Em uma sexta-feira, meu cachorro querido, que me acompanhava havia quase 10 anos, morreu atropelado por um automóvel em frente à nossa casa. Com certeza, ele não viu o carro, porque sabia andar pela rua evitando automóveis. Minha mulher e eu ficamos desesperados. Eu faço meditação e também pratico afirmações diariamente em frente ao espelho. Já vinha sentindo que Homer ia nos deixar, mas estava me preparando para um período longo de declínio gradual e não para uma partida súbita. Na tarde de domingo, sem conseguir parar de chorar por mais de 20 minutos, desde a tragédia, procurei uma mulher conhecida pela capacidade de se comunicar com os animais. Ela me disse que tinha feito contato com Homer, que afirmou ter procurado me avisar de sua morte iminente, mas eu não quis acreditar. Disse que o carro era só um instrumento na história de sua partida. Ele ia morrer de uma maneira ou de outra.
Homer também disse que tinha me apoiado por tempo suficiente. Eu havia escrito exatamente isso em meu diário naquela manhã. Durante a maior parte de minha vida, lutei contra a depressão e os pensamentos negativos, e muitas vezes ele era o único que escutava os meus lamentos. Eu sabia que ele havia completado a missão de me ajudar, porque eu já não sofria tanto quanto antes, e ele tinha mais o que fazer. Eu me senti extremamente abençoado e não chorei mais pelo resto do dia. Fui capaz de olhar para os brinquedos dele, para o quintal e para todos os lugares onde ele ficava e sentir que, naqueles pontos, havia alegria em vez de tristeza. Andy também recebeu pelo Facebook dezenas de comentários maravilhosos e muitas mensagens pessoais. Ele comenta: eu achava que a gente só recebia muitas mensagens carinhosas pelo Facebook nos aniversários, mas isso não se compara ao que recebemos depois da morte de um animal de estimação. Homer fez parte de muito mais vidas do que eu imaginava e ainda faz. Além de reconhecer totalmente a dor que sentimos quando os nossos animais queridos morrem, recebemos lições incríveis dessa criatura, da mesma maneira como recebemos lições dos humanos. Andy chorava durante o sono toda a noite. Certa noite, pressentindo mais tristeza e sofrimento, antes de se deitar, ele repetiu para si mesmo: vou me lembrar de todas as dádivas que recebi de Homer. Com isso, ele resolveu escrever todas as lições positivas que aprendeu com seu cachorro tão querido. Acreditamos que essas lições não dizem respeito apenas a Homer, mas a todos nós. As lições de Homer. Vou viver no momento presente. O momento presente é só o que importa, e os cachorros são excelentes instrutores desse fato. Homer saía da cama toda manhã, cheio de entusiasmos e pronto para o dia. Ele jamais guardava ressentimentos ou ficava preso ao passado. Recebia cada momento como se fosse um amigo que não via há muito tempo. Vejo cada experiência como se fosse inteiramente nova. Homer recebia com vigor, animação e alegria cada refeição, cada guloseima, cada passeio e cada pessoa. Sua energia e seu entusiasmo eram contagiantes. Tudo era festa. Ele tinha paixão pela vida. Isso é uma grande lição mesmo. Eu peço o que eu quero. Homer era perito em manifestar sentimentos. Ele se sentava, encarava, pedia, explicava, fazia qualquer coisa para conseguir o que queria, e isso nunca falhava. Sua perseverança, sua tenacidade eram incríveis. As pessoas sempre cediam e lhe davam o biscoito, ou o carinho, ou a brincadeira com a bola. Dou e recebo amor incondicional. Dar e receber amor, ser um canal de amor. Homer gostava de outros cachorros, mas seu verdadeiro amor eram as pessoas. Ele vivia para farejar, fungar e cheirar as pessoas. Nada fazia seus olhos brilharem tanto quanto receber o carinho de um estranho quando saía para dar uma volta. Não julgo os outros e nem me julgo. Não se critica ou critique os outros. Homer quase sempre era um verdadeiro mestre zen, amável, tolerante e tranquilo. Ele aceitava todo mundo e não queria mudar ninguém. Nossa, muito bonito isso. Muita gente acredita que na vida depois da morte vamos encontrar todas as pessoas e animais que amamos e que morreram antes de nós. Nós adotamos o conceito de que morrer não é desaparecer no vazio, mas alcançar a plenitude. Em outras palavras, quando estivermos saindo do plano terrestre, não vai ter cadeira sobrando porque seremos cercados novamente por todos os que amamos e de quem sentimos tanta saudade. Vamos imaginar nessa cena também os nossos animais de estimação, ver novamente suas carinhas e seus rabos abanando, ouvir seus latidos, seus miados, seus trinados e seus relinchos e seus rosnados, e tornar a ver todos os seus atributos adoráveis. Que chegada maravilhosa será a nossa quando morrermos.
Aí pode adotar essas seguintes afirmações. Recebo com amor todas as dádivas que meu animal de estimação deixou para mim. Agradeço por todas as experiências que vivemos juntos. Meu animalzinho será sempre envolvido por meu amor. E até aqui, depois vem capítulo 6, Outros Amores e Outras Perdas. Esse vai ficar para uma próxima. Espero que vocês tenham gostado. Eu achei bem profunda aqui essa visão e bem bacana também. Até mais!